Capital Santista, sejam bem-vindos ao canal. Hoje não é no amor, não é mesmo, Exaú? Não é no amor, porque o Santos ele é capaz de gerar sensações, emoções indescritíveis a todos os santistas de plantão. Mas antes de mais nada, quem não conhece o canal, sejam muito bem-vindos ao Capital Santista. Somos um canal de notícias, pré-jogo, pós-jogo, tristezas, alegrias Sofrimento, muito raras, alegrias eventualmente, mas estamos aqui para alegria. unir essa massa de santistas da capital, Grande São Paulo, todas as demais regiões. Vamos nos unir aí para chorar juntos esse dia que era para ser de felicidade, de 114 anos de história de um clube centenário, mas ele consegue fazer o oposto, surpreender, fazer o impossível de forma negativa. Nunca duvide do Santos, ele é capaz. E para começar, né, Zaú? A gente acolhe todos aí, que sejam muito bem-vindos, mas se não conhece a gente, se inscreva no canal, né, Zaú? Vai fortalecer o nosso trabalho aí para trazermos mais notícias boas quando estiverem e as ruins a gente chora junto, né? Deixa o like aí também se gostar do conteúdo, compartilha com demais santistas aí, que tem muitos santistas que não conhecem a gente. E vamos iniciar o vídeo, senhor Esaú, por favor, diga o que aconteceu no aniversário de Santos Futebol Clube, uma festa em Vila Belmares. E o que ocorreu lá dentro? Teve bolo? Teve bolo, teve salgadinho, coxinha, risole, todo aquele treco todo lá que teve, mas eu acho que eles esqueceram, acho que fizeram num momento muito antecedente ao jogo, sabe? Aí acho que eles Uhum. foram para a partida um pouco pesado, sabe? Um pouquinho, Peraí, entre deixa eu aspas. inteirar. Não era quarta-feira dia de feijoada? Então não Exatamente. Se comeriam bem que feijoada Santos no jantar. Eu não sei, sempre mas se bem que Santos eu acho que não tem essa cultura de ter feijoada às quartas-feiras, né. Eu acho que é mais Bom, coisa daqui de São Paulo, você né. como um verdadeiro santista nato, porque, para quem não sabe, Esaú nasceu em Santos, Esaú torce para o Santos, Esaú tem sobrenome Santos, Esaú, Sobrenomes Esaú vem do significado bíblico que significa todos os santos. todos os santos. Essa parte eu acabei de inventar, mas ficou bonito. Ficou Então bom, é isso cara. aí, cara. Não tem um cara mais santista do que Esaú. Nossa senhora, ficou bom essa. Exato, Ficou bom. acho que o peso, né, do estômago foi levando aí de um dia para o outro. Olha, meu Deus do céu. Ah, Fernando, nossa senhora, Ai, hoje foi difícil, hein, cara. Nossa senhora. olha, mas eu vou falar para vocês, gente. Nesse momento, me veio aqui uma coisa que eu estava até falando com o Exaú nos bastidores. Aliás, estava Hum, falando no outro dia, né, Exaú, de um filme que algumas pessoas aqui assistiram. Se vocês não assistiram, recomendamos. É um filme que vão fazer esse merchandising gratuito chamado O Ditador. é Esse antigo o filme filme. é um espetáculo, é um filme de comédia, gente. Ele é bem atual, inclusive, com muita coisa que está acontecendo aí no mundo, mas tem uma cena que é muito específica. Eu vou narrar aqui, e aí o Esaú vai fazer a sonoplastia, a atuação desse filme incrível. Tem A uma cena parte teatral. exatamente, a parte teatral. O Ditador é o seguinte, pessoal, a gente já vai voltar para falar do Santos, mas tem tudo a ver aqui a explicação, tá? Um parênteses aqui, né. Um parênteses. Esse filme O Ditador, ele é muito legal, porque tem uma cena que esse ditador, como o nome já diz, ele ditava, né, mandava no país, então ele fazia o que ele queria. Ele substituiu diversas palavras do vocabulário ali, do dicionário, né, da língua, para Aladim, que era o nome dele. E aí o que Tadinho. acontece? Ele trocou o que é positivo e negativo, né? Então a palavra positivo e a palavra negativo viraram apenas Aladim. Então se eu quisesse falar, por exemplo, algo de positivo, eu falava algo Aladim. Aí a pessoa Exatamente. entendia que era positivo. Porém, se eu quisesse falar o contrário, era negativo, né? Então, fulano, aconteceu algo negativo. Eu falava, aconteceu algo Aladim. Então gerava confusão nas pessoas, na população ali no filme, porque se o positivo e o negativo eram a mesma palavra, como que a pessoa que estava recebendo as minhas
né? O interlocutor, aquele que Notícia, estava né? ouvindo, estava recebendo a notícia. Como é que ele sabia se eu estava falando algo positivo ou negativo, sendo que era a mesma palavra que eu estava utilizando? E aí entra a cena do Exato, filme mesmo, que é a cena do médico. O cara vai ao médico, e aí exato. vai receber o resultado de um exame, né? E o médico fala para ele, ó, eu não me engano, era uma doença, né, Zé, que ele tinha, né? Se não me engano, era um câncer, alguma coisa assim. Soro E aí ele positivo, né? e aí tinha que falar se o resultado era positivo ou negativo do exame, né, pro cara. E ele pegou e falou simplesmente assim, né: "O seu resultado, Aladim". É Aladdin. É. Aí vamos lá, Exaú, faça dê seu show, esse espetáculo Hum. aqui para o público brasileiro. Ah, não sei se devo. Globo está de olho em nós, Eu farei o Ferdinando. Não papel sei do se. médico, eu farei o papel do médico para Ok, facilitar. perfeito. Senhor Diga Esaú, que o jogo foi estou aqui Aladdin, com o né? seu resultado em mãos, e no seu Hum. resultado, senhor Esaú, eu verifico que Aladim. Aladdin, o resultado foi Aladdin, né? Aí os 15 primeiros minutos, os 5 primeiros minutos de jogo, né? Mas vira para 6 minutos você já. Os outros 15 você já tá. Eu ia falar um P asterisco, né? Ah, Ferdinando, foi mais engraçado nos nossos bastidores, porque Por olha, quê? A gente você vai me fez explicar para o lembrar do pessoal. jogo. Agora, qual é o parênteses com esse clube aqui, ó, que fez hoje 114 anos? O parênteses é o seguinte: Santos Futebol Clube é um time que desperta sensações e emoções no seu torcedor. Então ele consegue fazer a gente ficar feliz aos 4 minutos com um gol de Neymar, onde você pensa. E aí primeiro o Aladim positivo, porque Vai você ser. fala Aladim, qual é a cara que você faz? Isso. Aí depois passa ali aquele tempo e começa a ter chances atrás de chances jogada no lixo, né? Não consegue Exatamente. finalizar e Aí já concluir a fica jogada, assim, né? tem Fazer que o fazer a gol de pose fato. E lendária. aí é Aladim de novo, Exaú. Aí Aladim de você novo. volta. Ah! E, Aí agora, e e quando Luan Pérez resolve encarnar naquele momento Zé Hinaldo, isso mesmo que vocês ouviram, Zé Hinaldo, depois que Galvão rebatizou, Zé Hinaldo brasileiro baixou em Luan Pérez. Aí como que ficou Aladim? cara, aí A você cara fica do putaço. Aladim Santista. Não, deixa pra lá. Eu tava até bem, tava até indo bem, mas aí você Vou fez fazer aqui lembrar pra do você. jogo. O primeiro Aladim do gol do Neymar. Ah, é, aí Aí você quando o fica Luan feliz, Pérez, né? aí quando o Luan Ah, Pérez faz o obrigado. pênalti, é o Aladim de novo, você. Aí quando começa a perder um monte de gol, você. Então, Exato. cara, é Aladim pra tudo. Bom, mas é isso, pessoal. Aladdin. Vamos aqui ao O jogo jogo. foi Aladdin. Eu Vamos vou dizer assim, o começar, jogo então, foi como Aladdin. tradicionalmente fazemos, vamos aos dados do SofaScore, os números. Pô, Zou, antes de começar a partida, eu acho que eu até falei no pré-jogo que a expectativa era que o Santos amassasse, óbvio. A gente esperava, podia ser um placar expressivo, ou não, como eu ponderei, e eu acho que até acertei na análise, então parabéns a mim. Por quê? parabéns. O que acontece? O Recoleta viria com o ônibus estacionado ali numa linha de 10, né? Então, os caras dificilmente vão propor o contra-ataque. E, de fato, os números que a gente vai passar aqui do SofaScore refletem isso, tá, pessoal? O que acontece? Teria duas possibilidades que eu falei lá. Ou o Santos abrindo o placar, como aconteceu, né? Abrindo o placar cedo, eles iam ter que buscar resultados, se eles quisessem, porque eles poderiam também continuar fechado para não tomar uma goleada, mas nesse primeiro exemplo, eles iam buscar o contra-ataque, ia ter mais oportunidades e o Santos podia fazer 2, 3, 4, ia virar uma goleada histórica. Podia. Segundo cenário, eles iam tomar um gol, mas eles iam se fechar mais ainda e seria um placar magro. E a terceira opção, se eu não me engano, acho que eu falei também, que seria o quê? Um jogo chato para um, né? Porque Uhum. o Santos pouco consegue produzir contra equipes fechadas, né? Não tem muita lá criatividade. Ia temos que viver de um lance ali, de genialidade de menino Ney ou algo do tipo. E, Exatamente. pois bem, então eu acho que todos os cenários foram mais ou menos o que foi previsto. Só que os números traduzem muito. Vamos lá, pessoal.
só a posse de bola, tá, pessoal? Ao final da partida, o Santos teve, escutem bem, 78, repita, 78. 78% de posse de bola. O Santos pegou a bola, abraçou Esaú, falou: É minha. vou levar para casa. Ela é minha. Exato. Pediu em namoro, casou, teve filhos com a bola e o Recoleta ficou lá olhando a distância. Porque o Recoleta teve apenas 22% de posse de bola. Pois é, pessoal. Isso já reflete que o Santos amassou os números, né? Sim, vamos repetir os demais números. Vou passar os principais, tá, Esaú? Grandes chances, 4 do Santos, 1 para o Recoleta. Aí você fala, então não é tanto, né? Só que esse uma grande chance do Recoleta foi o lance do gol. A grande chance que eles tinham, gol. Muito bem. E o Santos teve 4, ou seja, 4 oportunidades principais em acho que foi mais no segundo tempo, inclusive, que o goleiro deles teve que fazer defesa, né? O goleiro deles trabalhou, teve aquela bola que passou em cima da linha do Roleiser, né? De cabeça ali, e o capitão deles tirou em cima da linha, então conta como grandes chances. Agora, olha o nível, a parte mais absurda, acho de tudo, Exau, é agora. Prepare o coração, torcedor santista. O Santos teve 17, repita, 17 finalizações. E o Recoleta, uma finalização. Pessoal, os caras tiveram um chute ao gol. Eles vieram para não passar do meio campo. E eles, com uma finalização, que foi o pênalti, porque conta como finalização, eles conseguiram sair com empate. Gente, o jogo dos caras, nem eles imaginavam que isso ia acontecer. Não. Eu assisti o jogo pela ESPN, né, a Disney. E lá, o comentário, acho que foi o Zé Elias que estava falando, ele falou, cara, é impressionante, porque eles não acreditavam, o mais otimista deles não acreditava que isso ia acontecer, cara. E eles conseguiram com uma finalização, um gol. Isso, e detalhe, essa finalização foi o gol ainda no primeiro tempo. Significa que o quê? Até o momento do pênalti, eles não tinham chutado no gol. Exato. Eles chutaram, fizeram o gol do pênalti. E o segundo em tempo, de novo, eles não chutaram o gol. Ou seja, eles não ofereceram perigo. O Brasil podia ter botado um cone no lugar do Brasão, que não faria diferença hoje. Exatamente. Exatamente. Eu vi pela SBT, né? E aí tava o Caio Ribeiro e esqueci, o outro rapaz lá que normalmente comenta bem. Foi impressionante. Chegou no segundo tempo, eles assim, muito bom isso, né? Esse time aí, você vê. Eles botaram ali 4 na frente e esses 4 aí já é suficiente para dificultar a criação de jogadas do Santos. Ah, que maravilha! O time que está na zona de rebaixamento no Campeonato Paraguaio, que veio com o time reserva por conta disso. Você puxou o gancho, né, Zão? Para quem não sabe, a gente falou no pré-jogo, o Musset publicou, eles vieram com um time 90% reserva, ou seja, o time titular nem viajou para o Brasil. Exato. Porque eles estão tão preocupados com a pontuação no Campeonato Paraguaio e evitar o rebaixamento. Isso mostra como ele já é um time, né, menor expressão. Como eu até comparei aqui, Zão, mais ou menos com a situação do Remo hoje, né, que acabou de subir para a Série A e está ali lutando para tentar se manter, mas está na zona de rebaixamento. Sim. É mais ou menos a situação do Recoleta. E o Santos... É um time primitivo, cara. Um time que está na zona de rebaixamento do Campeonato Paraguaio, brigando para não cair, para o time que veio com reserva, mas o Santos conseguiu fazer a história. O Santos deu o primeiro gol deles. Descobrimos, Fernando, por que a gente teve esse resultado. O Santos, Fernando caiu aqui, ó. Fez download aqui. Nossa, eu tô vendo uma luz na sua cabeça mesmo, cara. Literalmente, cara. Impressionante. Tem o sol aqui, tem o The Sun aqui, por quê? O nosso peixe querido não pode ver um morto que quer ressuscitar. Então eles... Puxa, eles estão na última posição lá. Não precisa falar mais nada. Eu vou ajudar. Foi isso, cara.
Impressionante, cara, impressionante como o Santos continua fazendo história de forma negativa. É batendo recorde atrás de recorde, time que nunca jogou uma Sul-Americana fazendo gol no Santos, é time que nunca fez um gol, pela Sul-Americana fazendo gol no Santos, é time que nunca ganhou um jogo pela Sul-Americana ganhando do Santos, sabe, é impressionante, Segunda viagem o Santos internacional. conseguiu perder e empatar para os 2 times mais fracos do grupo da Sul-Americana. E a gente já tá falando da Sul-Americana aqui em tese, né, pessoal? A gente pode dizer que é como se fosse a Série B da Libertadores. Ou seja, já são os Exatamente. times mais fracos. É impressionante, cara. E assim, dizer que tem expectativa, né, Zé, eu acho que é até um pouco forte, mas eu achava que o Santos jogando bola, pelo elenco que tem, Hum, se tivesse entrosadinho, apresentando bom desempenho, era favorito para ganhar essa Sula. hum, Entendeu? Mas jogando bola. Porque os sim, adversários são muito sim, fracos. Tudo bem, você tem lá são, tem os clubes brasileiros, né, que estão também, alguns, mas além dos clubes brasileiros, a gente tem o River, tem, né, uns clubes aí, o próprio São Lourenço no Grupo de Santos, mas tem sim. tradição, mas estão em má fase, né. Só que, então o Santos teria uma possibilidade como um dos maiores clubes ali, né, tal, mas tem que jogar bola, e infelizmente o Santos não consegue. Agora, Não. a gente passou nos números aqui, Zão, que eu achei. Faltou só falar um outro número relevante. A posse de bola, né? Que Hum, aí mostra, já entrando na análise também. O Santos teve 601 passes. Que isso é impressionante, porque normalmente o Santos tem a média de 350, 400 passes, no máximo. E o por jogo, Recoleto sim, teve 171. Então, assim, é que até abaixo do normal, né? Isso mostra como o Santos teve uma posse de bola absurda, porque o 17, abaixo assim de 200, é raro também achar um time que teve menos de 200 passes ali na partida. sim. Então, demonstra assim, como realmente o Santos tinha a posse de bola, tinha, entre aspas, o volume ali de criação, mas não funcionava, né? Teve diversas oportunidades no primeiro tempo ainda, né? No comecinho do jogo ali, para ter feito o segundo, terceiro, ter ficado tranquilo, mas não, ficou com aquele placar magro e vem nosso querido Zé Ivaldo que fala, eu não estou em campo, mas o meu espírito vai entrar. Sim, é E aí ele olhou complicado, né, para cara? Luan Pérez. E para quem assistiu Naruto, eu vou fazer uma referência. Ino Yamanaka, ela, o jutsu da possessão, ela olha para você assim, Isao, ela consegue transferir a consciência dela, a mente dela para o seu corpo. Então, naquele momento, não era o Luan Pérez que fez o pênalti. Era apenas o corpo, a Hum, casca Luan Pérez. Porque a consciência, a mente, era de Zeinaldo. muito bom, muito bom. Entendeu? Foi por Bluetooth, né, que o Foi, menino jogou, né? exatamente. Infravermelho para os mais antigos. E para quem não Que assistiu, para quem assistiu no SBT, vai pegar a referência, né? Você assistiu. Eu não lembro quem que era o comentarista, que teve um lance que o Luan caiu, né, dentro da área e teve atendimento médico, e ele falou, nossa, espero que ele se recupere logo, porque senão o Zé Ivaldo vai entrar. é. Caramba, como é que é o nome dele? É O Theo José? comentarista tava com medo, imagina a gente! Exatamente. Mas é Theo José, né? Como é que é o nome dele, Eu gente? não sei, cara, que eu não assisti pelo SBT hoje, mas eu achei Vou ver impressionante isso aqui. daí. Vou procurar, depois eu Lu, vejo. enquanto você pesquisa, eu vou passar aqui para o próximo tópico, que seria, a gente vai fazer análise do menino Ney, mas falando da repercussão do final do jogo. Vou até inverter a ordem. Que após o término, né, a torcida vaiou, né, em massa ali tudo, e aí ele deu a coletiva de pós-jogo ali naquela da beira de gramado, né, e depois Ah, que ele sim. respondeu as perguntas, ele começou a fazer assim, né, para algumas pessoas que estavam xingando, criticando ele na arquibancada. Então acredito que seja para a torcida do Santos, né, alguém que estava talvez criticando, Possivelmente. xingando alguma coisa. É difícil, vamos dizer assim, ter um julgamento, né, sem entender o que aconteceu, o que falaram para ele. Até porque ele fez meio que assim, de calar a boca, mas ele também não respondeu, né, não xingou de volta tal. Então eu não sei em que tom tá. É difícil dizer também se é brincadeira, porque você acabou de perder, eu não sei se seria uma brincadeira, mas enfim. Depois Hum, ele não contente, né, ele foi até próximo a algumas pessoas, não sei se eram as mesmas, que elas estavam até no andar superior, e ele começou a conversar. E até aí eu acho que a parte que filmaram, eu vi pelo Diário do Peixe, tá? Com o Lucas Barros, ele gravou no Instagram,
e nessa parte ele mostra que o Neymar foi até respeitoso, ele é tanto pelos gestos, né, que ele faz, assim. Depois a gente pode ver a Sim. leitura labial quando o pessoal fizer, mas o Neymar simplesmente até gesticulava, ele falava, não, pessoal, a gente tá tentando, tá jogando, então pedindo até, por Tá favor, treinando, paciência, essas tá se coisas, né, então assim, ele não esforçando. foi, nesse momento, pelo menos nesse momento, ele não foi desrespeitoso com a torcida. E agora falando da análise deles, eu já vi repercussão aqui no YouTube, pós-jogo, o pessoal que postou antes da gente, e eu já vi gente falando que ele não jogou nada, que ele pouco produziu. Mas, cara, eu vou falar para você, eu não vi dessa forma. Eu acho que dentro do que ele tá fisicamente, que eu acho que ele melhorou muito depois desse período de data FIFA, né? Se recuperou muito. Sim, Ele fez um excelente jogo na última partida, né? é, Então, taticamente, fisicamente. Nessa partida, eu acho que ele produziu, porque o lance do gol foi um lance, né, que ele teve visão ali para chegar no lugar certo na hora certa. E ele teve muitos passes bons, algumas enfiadas de bola, tudo. Aquela coisa, mais uma vez, às vezes quem recebe o passe dele não é inteligente o suficiente para entender a jogada, né? Não consegue antecipar o que sim, ele vai fazer, ou muitas das vezes não finaliza e faz o gol. Aí ele não ganha assistência, né? Mas eu acho que exato. eu destacaria a atuação de Neymar, que eu acho que foi inclusive na ESPN, eles estavam fazendo, acho, no linha de passes, né, quando acaba a partida, falando isso, que a atuação do Neymar individual, e aí, apesar daquele gol que ele perdeu também, né, ele poderia ter feito ali o segundo gol, acho que ainda no primeiro tempo, Que ele eles no tenta dar geral, a atuação cavadinha, dele foi né, muito por boa, cima. é, no geral foi isso, aquela da cavadinha, né, ele, no geral, a atuação dele foi boa, então, falando até de, entrando no assunto seleção, ele mostrou desempenho. O Santos perdeu, mas Sim, não perdeu por causa dele, né? Então, pelo muito contrário, ele trabalhou pela vitória do clube, o resto do time que entregou, né? Basicamente. exato. Eu É, achei também ele bom, ele bem assim, bem na questão talvez você falar, nossa, é futebolística, né. a melhor partida de todas, mas foi uma boa partida dele. Não foi uma partida que você fala, Sim, nossa, caramba, o Neymar foi nhaca. Não, ao contrário, se mostrou. Então, eu acho que tem chance aí de convocação, se ele conseguir manter esse nível, ou até daí melhorar, né, decolar, sim, porque pode ser, Zão, que se ele melhore muito mesmo, a gente vai ter a melhor versão de Neymar desde que ele voltou pro Santos, possivelmente. O entendeu? que talvez preocupe, que é o que, assim, que talvez eu vejo que é o ponto negativo, é a falta um pouco ainda por exemplo, da maturidade e da questão, assim, talvez técnica, porque nesse lance, por exemplo, né, que ele tenta por cima, talvez se ele tivesse inteiramente concentrado, é que o time, assim, o que pareceu no primeiro tempo, o time fez o primeiro gol e desconcentrou e por isso não conseguiu fazer mais, né, gols. Mas nesse lance especificamente, o Gabriel Barbosa estava passando justamente à direita dele. Se ele tivesse minimamente assim, mais talvez mais minimamente não, um pouco mais acho que concentrado coletivamente, ele conseguiria enxergar o Gabriel Barbosa Mas será que não entrando. geraria impedimento? Não, estava bem, mas assim, ele é o gênio, ele é o craque, ele vai É, tentar fazer a coisa diferenciada, eu acho mas que talvez o gol de escolhesse a cobertura ele não melhor. foi errado de tentar, eu não te criticaria, sabe? Se fosse o Rony, sim. Mas, É. Ah, é, não, não. O Rony até se entrar em campo ele o já tá Rony errado, ele já ou o deveria voltar de Lautaro costas. ou o Lautaro, a gente já saberia que ia errar. Mas eu acho que ele fez certo. Eu acho que foi só um erro de cálculo mesmo, porque O se for azar, que né. não falar, ele tinha feito um golaço e a gente tá falando aqui do quê? O cenário seria totalmente outro. Todo mundo feliz, estourando, Neymar Sim, arrebentou. Amanhã, como é que ia estar na mídia tradicional, no Globo Esporte, ou no Neymar GE, seleção. ia estar lá, Neymar seleção, jogaço, craque, salvo o Santos, enfim, né? Então, Sim, é isso. A gente sabe que futebol é resultado e o resultado dita a notícia, né? Mas, exato. no geral, eu diria que foi uma boa atuação, eu daria uma boa nota para ele. Outro ponto também que eu acho que seria para a gente trabalhar é que, para quem não sabe, o Santos fez aniversário, pessoal. Santos Futebol Clube completou aí seus 114 anos de história. Parabéns ao Santos, que nos trouxe muita alegria, Uma não salva de ultimamente, palmas. mas uma salva de palmas, muito bem lembrado. É. E teve também o lançamento, né? Para quem não sabe, né? Dia 14 Uhum. de abril, né? Que foi o dia do jogo, que foi o aniversário do clube. E no dia anterior, o Santos, em comemoração, lançou o novo uniforme 2, que é o listradinho, né? Preto com branco.
que ficou bem bonito, por sinal, e tem a versão manga longa, tá, pessoal? Então, para quem gosta de manga longa, aproveitem aí que raramente os clubes estão lançando, né? Muitos anos Sim. atrás, né, que saíam essas versões manga longas, hoje em dia não sai mais. Ela E é não é a legal, versão com a de jogo, golinha e tudo. tem uma Não é? golinha e tal, é bem bonitinha. Bem legal. E as listras são mais largas do que Largas, o normal, parece, né? né? Então, branca e preta, mas com um pouquinho mais largas. E é legal destaques é o que dessa vez tem nas mangas, né? Porque alguns anos o Santos fazia listrada, mas a manga não era, não seguia as listras, né? É. Dessa vez ela é completa. Então, quem tiver interesse tem lá na Santos Store, acho que nas próximas lojas aí deve ter em breve também, mas é bem bonita. E parece que lá pro meio do ano, o Mussete falou, Zé, que vai lançar o uniforme 3, tá? Que aí o uniforme 3 esse ano eu já tô até me preparando. É porque a manga longa, de fato, é uma coisa diferenciada. Tô pensando em pegar porque para colecionar, né, é difícil, uma manga longa aí ganha o coração. Mas o uniforme 3 e saiu, já vou reservar um dinheirinho aí, porque vou gastar dinheiro, porque a uniforme 3, ela vai ser totalmente preta com Isso que eu ia perguntar. dourado. Preto com Aí é dourado, legal, cara. velho. Uma coisa espetacular. Gente, se vocês não conhecem nenhum uniforme preto com dourado, ó, o Santos lançou acho que em 2019, 2020, aquela preta, toda preta, que era época de Marinho ainda ali, que a gente brigou na Libertadores, ela toda preta com o símbolo de Santos prateado. Já era espetáculo, Sim, entendeu? E na sim. Santos Store vende uma retrô toda preta, acho que é uma polo toda preta, mas é de algodão, com o símbolo de Santos dourado. Então já dá para ter uma ideia de como vai ser. É muito top. Então, É imagine show. de jogador, como é que vai ser. Essa daí já deu meu coração. Para quem não conhece, pesquisa aí, tem uma do Bayern de Munique, que ela é assim, toda preta com dourado. Cara, é um espetáculo. Eu acho que a Ia ser seleção do legal pra Canadá vai caramba. ter um uniforme também na Copa, ó, assim, toda preta com dourado, se eu não me engano, a seleção do Canadá. Cara, essas camisas é uma combinação imbatível, assim, cara, impressionante. Mas voltando aqui ao assunto, só não perdendo o foco, Não perdeu no aniversário. o Santos fez aniversário, lançamento da camisa e tal, beleza. É isso, Exaú. O Santos se complica, né, na Sul-Americana, porque agora tá chegando aquela fase que ele ainda não, né, mas logo mais ele não vai depender só dele, né, para uma eventual classificação, porque a gente já era o lanterna do grupo, continua sendo, vai depender também da próxima rodada, Nada mudou. aliás, do final da rodada, né, porque o São Lourenço vai jogar com o Cuenca lá na quinta-feira e a gente vai ter uma definição, mas provavelmente o Santos fique, porque o Santos tem um ponto, né? O Cuenca já tem 3, que ganhou da gente no primeiro jogo, então a gente não tem como a gente ultrapassá-los, mesmo que ele perca, né? Ele Não. mantém 3 pontos. O São Lourenço empatou o primeiro jogo, tá com 1, mas se o São Lourenço empata, ele já fica com 2, já tá na frente do Santos. Se ele Sim. ganha, ele vai a 4, né? O Recoleta, ele tinha empatado o primeiro, salvo engano, então ele já tinha Tá 1, com com esse 2. 1 de agora 2. Então o Santos, independente de qualquer resultado praticamente, né, eu não vejo uma outra possibilidade, o Santos vai continuar lá no lanterna aí até o próximo jogo da Sula, né. Um Lembrando que a Sula vai pontinho dar uma só. parada agora, né, Zaú, porque a partir da semana que vem começa a Copa do Brasil, aí aquela coisa, Brasileirão final de semana, e durante a semana vai ser Copa do Jogos Brasil e internacionais. Sul-Americana, né, intercalando ali. Só que aí o Copa do Brasil provavelmente vai ter 2 semanas seguidas, porque vai ter aquele jogo de ida e volta, né, provavelmente. Sim, A gente vai jogar com sim. Curitiba. E a gente vai pegar uma sequência com Ah, Curitiba, porque vai ter Campeonato Brasileiro também. Aí a gente vai jogar com eles, assim, quase seguidinha. que bom. Não, mas é bom, É. a gente já enfrenta o Curitiba já eliminado logo na fase inicial, né? Melhor, Cara, né? Já assim, sai. Exaú, eu sei que hoje é um dia triste. Não deveria, né, porque era aniversário do clube, o Santos não deu esse presente pra gente, mas sendo pessimista, é bem capaz que o Santos seja eliminado pelo Curitiba, que é mais time que o Recoleta, que o Cuenca e Exatamente. tal, e o Santos, pela campanha da Sul-Americana, seja eliminado precocemente também, e aí a gente fica só no brasileiro e passando vergonha ainda, jogando uma vez por semana, brigando pelo rebaixamento. É Exatamente. impressionante como o Santos Sim, consegue surpreender de forma negativa. o Curitiba tá na Série A? Não? Ou na Série B? Mano, o Coxa tá indo bem, cara, para um time que subiu. Ele e o Furacão, eles estão bem na tabela da Série A. Ih, então vai ser. E é capaz do Santos Eles passar. estão Se acima o de, acho, se Curitiba não me engano, tivesse. sétimo lugar, cara. Eles estão na primeira parte da tabela.
Então vai ser jogo complicado, porque se eles estivessem lá na Na fase zona? do rebaixamento, podia ter certeza que o Santos ia perder. Mas como eles estão na parte da tabela pra cima, aí o nosso queridos peixe vira o Real Complicado. Madrid. Bom, mas é isso, Zé. Eu acho que a gente tratou os pontos importantes. Não tem muito o que dizer. Eu acho que, assim, no geral, o time, como a gente passou para os números, tá, pessoal? O time produziu, né? Produziu, criou, tal, mas foi displicente com as oportunidades que teve. Já vi algumas pessoas que fizeram análise falando que o time foi displicente desde o momento do gol, né? Tirou o pé, já entrou talvez com um Sim, salto alto, até falando, pô, é um time muito fraco e ainda vive com os reservas, então, tipo assim, a gente vai ganhar em casa de qualquer jeito, vamos assim. Eu não creio que eles fizeram isso, sabe? Mas pode ter tido sim um pouco de soberba. Falar, a gente ganha a hora que quer, sabe? sim. E aí, cara, não aproveitaram as oportunidades, e aí deu nisso, né? Você Infelizmente. você perde O pra 1x0 é um você, placar né. muito perigoso, né, cara? 1x0 é Hum? muito perigoso. É 1 pro você perde pra você mesmo, né. Porque naturalmente depois que você faz um gol, você relaxa um pouco, né, o pessoal, os jogadores dizem isso, né, você acaba dando uma baixada na rotação. Mas, meu, não era muito melhor você se concentrar, já faz 2, 3, 4 com 15, Sim, 20 minutos, depois só administra, sim. só Até porque, coisa. pensa bem, Zão, se você tivesse um placar, assim, controlado, como você falou, qualquer coisa acima de 3, assim, de diferença, Isso, poderia até dar rodagem, descansaria os titulares, né? Você faz a maior troca ali, tira os principais, que já vem numa sequência para você poupar, e ainda dá chance para os meninos, cara. Entendeu? exato, Podia ter entrado exato. Robinho Júnior, podia ter entrado qualquer outros meninos ali e ter dado oportunidade para eles. Ou, como o Cuca Sim, gosta de fazer, para ganhar o grupo, botar aqueles caras que a gente sabe que não vão trazer resultado nenhum, tipo o Schmidt, tipo o Rincon, mas tipo assim, só para exato. falar, pô, cara, ó, tamo junto, você vai ter suas oportunidades Eu não também, esqueci de e aí você. mantém aquele estilo paizão, né, de manter o grupo unido e Exato. tal. É Ó, isso, você é né? ruim, mas eu vou dar um voto de confiança aí pra você. Mostra aí sua força, É isso, Brasil. é isso. Bom, pessoal, é isso. Então, triste porque a gente esperava uma vitória, mesmo que fosse magra, mas uma vitória, até porque a gente viu a evolução, né, do futebol apresentado nas últimas partidas. Hoje até apresentou, né, um futebol superior, mas é porque o adversário é muito fraco. Só que infelizmente o resultado não veio da Primitivo. mesma forma que na primeira rodada, né? Então, é isso. O Santos foi punido pela bola, como diria Muricy, né? Teve a chance de matar o jogo, não matou, e aí uma infelicidade aconteceu isso, cara. É isso. Pois é, Infelizmente é tava futebol, né, na Zão? cara que ia acontecer isso. Tava o roteiro próprio pra acontecer isso. Tava na cara, Triste, mas enfim. triste realidade. Mas é isso. Mais É. alguma coisa a acrescentar, Exaú? Não, não. Hoje o jogo foi Aladim. Hoje, Hoje. exato. Deixa pra lá. É, enfim, Uhum. é o mix de emoções que nosso time nos proporciona. Nosso Se você ficou até o relacionamento final do tóxico. vídeo, pessoal, escreva aí, Aladim. Eu, Aladim, porque aí a gente vai saber se você pegou a Assiste até o referência e se final. assistiu até o final. Isso daí. Exatamente. Exaú, então, já que a gente vai se despedir, né? Que a gente agora vai voltar provavelmente no final de semana, né? Tem jogo domingo aí com o Campeonato Brasileiro, né? A gente volta contra o Fluminense na Vila Belmiro, né? Sequência do Santos aí na Vila de 4 jogos, né? Que vem aí Oh, Deus. entre Campeonato Brasileiro, né? Teve o Galo, agora o Recoleta, vai ter o Flu e depois vai ter Copa do Brasil na outra quarta, o jogo de ida, né? Contra o Guarani não, contra o Coxa, né? O Coritiba. Então, 4 jogos seguidos de Vila e a gente volta aí nesse pré-jogo, ou se surgir alguma notícia relevante, a gente traz aí uma bomba para vocês, né, Zé? Que o Santos Boimba, adora boimba. essas opções aí. E quem sabe, Zé? Quem sabe o pessoal vai ter surpresa no domingo. Muito Segura a possivelmente. audiência, como Hum, diria o Tirinhas, segura a audiência, acompanhe, que possivelmente domingo vai ter algumas novidades aí no canal, coisas diferentes, mesmo conteúdo de qualidade, porém com plus, um algo a mais, um temperinho que vai deixar as coisas mais Vejeia. interessantes. Tá bom, pessoal? Mas não Vejeia. vamos ainda é,
explanar aqui, que depende de alguns ajustes, mas está quase tudo alinhado aí para domingo. Então, antes de encerrar, Isaú, o que a gente pede pro pessoal? Senta o dedo no like aí, porque a sua dor é a nossa dor. Quando o Santos vence, a gente fica feliz. Quando o Santos não perdeu, né? Empatou, mas teve um desempenho coletivamente ruim, a gente fica triste também. E quando perde, aí a gente quer queimar a camisa, né? Bater na cara de todo jogador, né? Mas não esquece aí de dar um like, compartilhar. Pra ver o pessoal sofrendo com a gente sofre juntos, e até melhor, né, a gente põe pra fora, né, e aí quem sabe, nessa troca de, né, sentimentos, a gente acaba se sentindo melhor um pouco, Sim, então não até para ter esquece. uma mente mais tranquila, né, tira esse alivia essa coisa ruim do Exato, coração. exato. E se inscreva no canal, pessoal, vai ajudar muito aí também, que é muito importante para fortalecer essa nação santista. Hoje o papo foi mais longo, né, Zé? Um vídeo de pós aí, em que pese a derrota, fizemos um vídeo longo, porque falamos de muitas coisas além de Santos. Exatamente. Falar só do Santos era: oi, pessoal, Santos perdeu, tchau. A vontade era essa mesmo. Mas Era é isso, pessoal. justamente isso. Mais uma vez a gente agradece aí, né, por ter acompanhado até o final do vídeo. Fortalece o nosso trabalho, compartilha esse conteúdo, como o Exal falou aí. Tem muitos artistas que não conhecem. Deixa o like se gostou do conteúdo. E se inscreve no canal, vai ajudar muito no nosso crescimento aqui. Forte abraço, voltamos no Isso próximo, aí, próximo vídeo, né, Exal? Próximo vídeo. é isso. Valeu. Falou, pessoal. Tchau, tchau.